Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Luana Antero, sou técnica administrativa da UFPE e hoje vamos conversar sobre a legalização do aborto. A discussão sobre a legalização do aborto é um debate que envolve questões sociais, de saúde pública e de direitos humanos. No Brasil, essa pauta se encontra em um momento crucial, com projetos de lei sendo discutidos que visam alterar a regulamentação atual ou impor retrocessos. Para entender melhor, faremos um resgate histórico da legislação brasileira, desde os primeiros debates sobre a interrupção da gravidez em casos de estupro e risco à vida, até os retrocessos atuais, como o Estatuto do Nascituro, de 2007, e o PL 1904/2024, que buscam restringir ainda mais os direitos das mulheres, crianças, transmasculinos e pessoas não binárias que podem gestar. Para falar sobre o tema, convidamos Lara Buitron, comunicadora da ONG SOS Corpo e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Articulação de Mulheres Brasileiras. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada. E também recebemos Mariane Ramos, médica feminista e antirracista, com residência em ginecologia e obstetrícia, concluída no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer recebê-las. Você que está na região metropolitana do Recife pode nos acompanhar pela 99.9 Universitária FM, também disponível para outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. Lara, começando bem do começo, você pode nos dizer o que é que está em jogo quando falamos em regulamentação, descriminalização ou legalização do aborto? São termos intercambiáveis? Qual é a diferença entre eles e qual é o horizonte nesse momento do movimento feminista? Eu acho que regulamentação e legalização são termos intercambiáveis, mas não necessariamente descriminalização, né? O movimento feminista é um movimento muito amplo, né? A gente tem diversos movimentos que se organizam de formas diferentes, movimentos mais verticais, movimentos mais horizontais, movimentos só de mulheres negras, movimentos de mulheres negras, brancas, indígenas. Então, existe uma pluralidade na forma organizativa e em quem são as sujeitas do processo, né? Principalmente agora nesse processo de fazer com que essa discussão seja uma discussão que também reconheça outros sujeitos da luta, que não só as mulheres, né? Como as crianças, como as pessoas que podem gestar. Então, os termos legalização, descriminalização parecem muito técnicos, mas na verdade são termos políticos, né? A Articulação de Mulheres Brasileiras, da onde eu venho, né, onde eu milito, por exemplo, entende que para a gente conseguir avançar de fato, a gente quer a legalização total do aborto, né? Em todos e quaisquer casos. Então, a gente tem uma visão bastante radical do processo, mas tem companheiras que já acham que só retirar a lei de 1940, que regulamenta o aborto, né? Que no caso o aborto hoje no Brasil a gente tem 3 casos legais, né? Em caso de estupro, em caso de anencefalia e em caso de risco de vida para gestante, né? Tem pessoas dentro do movimento, né? Sejam elas sujeitas coletivas ou individuais, que vão defender que só o fim dessa lei já resolveria o problema, né? Como o meu movimento, a gente acredita muito no SUS, a gente entende que a legalização ela é necessária para que o acesso seja ampliado, né? Para que a gente possa ter o remédio, né? O misoprostol no SUS. Que não seja só um problema de quem não tem dinheiro, seja um problema de todas nós, né? E dependendo somente da vontade, né? Da pessoa. Exatamente. Interessada. Exatamente. E falando um pouquinho mais especificamente da atuação da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela legalização do aborto, que reúne diversas organizações feministas, né, que você faz parte de algumas. Como é que você avalia o impacto desses movimentos e o papel específico da Frente na condução desse debate tão complexo e desafiador hoje no Brasil?
Bom, eu entendo a Frente Nacional, que eu vou tratar ela assim, tá? Frente Nacional, vocês sabem do que eu tô falando, que o nome é muito grande. Mas a gente entende que a Frente é um lugar que coloca todas essas visões diferentes do feminismo e amplia a discussão também para os profissionais de saúde, né? Existem muitos movimentos e organizações mistas dentro da Frente Nacional, mistas no sentido de homens, mulheres, ou mulheres e pessoas trans. Enfim, a gente tem uma diversidade muito grande de sujeitos e sujeitas e sujeitos políticos dentro da frente. E isso que faz ela ser tão importante, né? Eu acho que o movimento feminista, a frente existe desde 2008, acho que o movimento feminista teve a grande sacada naquele momento de entender que é preciso ampliar a discussão para todos os setores da sociedade. Que aborto não é um problema do movimento feminista, é um problema de todo mundo, né? E aí essa pluralidade de visões também é importante para os consensos, né? Então a frente, ela é um centro de consensos, vamos dizer assim, né? É uma ferramenta de articulação entre quem está conversando sobre a mesma coisa, às vezes em perspectivas diferentes, mas o que a gente quer, no final das contas, o horizonte de todas essas organizações é descriminalização e legalização. Então, a gente entende que a frente ela vai representar esse processo de construção de acordos, de construção de estratégia e de construção de consensos na luta do aborto, né? A gente tem uma plataforma política que está sendo reescrita agora, deve sair aí no final do ano, mas que ela é um documento vivo também, que a partir do contexto e desses novos sujeitos que vão aparecendo durante o tempo, a gente vai mudando também a nossa plataforma política, porque a gente quer agregar cada vez mais, né? Então é isso, eu acho que a frente hoje ela é essencial para a luta pela legalização do aborto, porque ninguém vai legalizar o aborto sozinho, né? A gente precisa de muitas forças para, inclusive, atuar nos territórios. Então, são 82, se eu não me engano, organizações dentro da frente hoje, entre movimentos sociais, a maioria dentro do movimento feminista, mas tem os companheiros do MTST, do MST, que estão lá também, né? Tem outros movimentos mistos. A gente tem organizações não governamentais, a gente tem conselhos de classe, como o Conselho de Serviço Social, o Conselho Federal, né? De Serviço Social e o Conselho Federal de Psicologia. A gente tem coletivos locais que fazem parte dessa articulação nacional, coletivos profissionais, sindicatos, setoriais partidárias. Então, é isso, né? Esse lugar amplíssimo, é uma frente ampla, de fato, que tem uma localidade, né? Que é pela legalização e descriminalização do aborto. Entendi. E aí, Mariane, aprofundando um pouquinho essa diversidade, né, que Lara trouxe da frente, a gente sabe que a criminalização do aborto afeta desproporcionalmente pessoas de classes sociais mais vulneráveis, né? Falando em pessoa nesse sentido amplo que a gente já trouxe na abertura do programa. Então, não só as mulheres, mas também crianças transmasculinas, pessoas que podem gestar, que são afetadas nessas proibições. E eu queria entender um pouco como é que essa questão das desigualdades, tanto social quanto racial, de gênero e outras que estão envolvidas aí, como elas se refletem nessas discussões atuais sobre a regulamentação do aborto. Então, eu acho que puxando de uma coisa que Lara já comentou, né, que é a nossa crença, nossa luta pelo SUS e nosso entendimento do direito ao aborto enquanto um direito a um acesso à saúde, e esse é um entendimento que não é só um entendimento da luta feminista do Brasil, mas é o entendimento da Organização Mundial da Saúde, porque a gente tem a dificuldade do acesso ao abortamento, ela não leva a não ocorrerem abortos. O que ela leva, na verdade, é a procedimentos inseguros, é a pessoas marginalizadas e vulnerabilizadas sendo colocadas em risco. Então, quando a gente entende que existe uma restrição para um acesso a um direito à saúde, a gente entende que as pessoas que vão sofrer de forma mais intensa com essa restrição são justamente as pessoas que têm menor acesso, seja financeiro, seja de chegar ao serviço de saúde. E essas pessoas, elas são as pessoas que mais acessam o SUS, que em sua maioria são as pessoas negras.
elas são as pessoas que estão mais vulnerabilizadas. Então, as pessoas LGBT, elas têm uma certa resistência por uma questão de acolhimento a recorrer ao serviço de saúde. Então, quando a gente fala em descriminalização, quando a gente fala em legalização, a gente fala justamente em ampliar esse acesso e em diminuir desigualdades. Porque se a gente amplia esse acesso, a gente consegue fazer com que quem acessa esse direito, né, que era para ser um direito amplo, ao abortamento, não vão ser só as pessoas que têm condições financeiras e que sabem como conseguir os contatos, conseguir os locais que a gente sabe que existem em toda a cidade, aqui em Recife, e que estão restritos a pessoas que têm o conhecimento e a condição financeira. Então, é através disso que a gente consegue acolher essas pessoas, né? Ampliar esse acesso. Muito bom. E a gente tratou dessa frente da diversidade que a gente percebe mais hoje, né? E eu queria que vocês falassem um pouco como que se deu, ou como vocês percebem a evolução histórica dessa discussão da legalização do aborto aqui no Brasil. E como é que o reconhecimento dessa questão não afeta somente as mulheres e ampliando, assim, mulheres e outras pessoas interessadas, né? Que eu acho que você começou a tratar um pouquinho disso. Então, Mariane, se você puder começar, depois Lara pode complementar, se quiser. Então, eu acho que tem uma questão bem interessante, Luna, que tu falou, que é como é que eu acho que eu vou deixar para Lara falar sobre esse resgate histórico, mas eu acho que tem uma coisa bem marcante que a gente aborda na saúde, que é o impacto que traz para a população a morte de uma mulher, de uma pessoa gestante. Porque dentro da nossa estrutura social, a gente tem as mulheres, né? Essa figura das mulheres enquanto um centro de cuidado muito importante da família. Então, quando morre uma mulher, uma pessoa gestante, morre ali uma mãe, morre uma família, morre uma estrutura muito grande. Porque quando a gente até cita o exemplo, né, de pessoas encarceradas, e a gente sabe que nas filas para visitação, os homens, eles têm várias mulheres ali que cuidam deles e que estão ali para visitá-los, enquanto que as mulheres privadas de liberdade, elas estão abandonadas. Por que isso? Porque esse cuidado, dentro da nossa estrutura social, ele está concentrado nas mulheres, né? Então, dentro da saúde, a gente repete bastante isso, dentro da ginecologia e obstetrícia, o quanto a morte de uma pessoa, de uma mulher, de uma pessoa gestante, traz um impacto profundo por muito tempo para a vida da sociedade, sabe? Bom, eu acho que tem vários jeitos da gente fazer esse resgate, daria um programa só sobre isso. Mas se a gente for ver nos termos legais, né? Acho que uma coisa que a gente fala muito pouco e que eu acredito muito que a gente tem que olhar para a memória das coisas para poder seguir em frente, né? Bem a sancofa mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar para a luta das mulheres durante o processo constituinte, né? Durante o processo de construção da Constituição Cidadã de 88, a gente teve um movimento que é Constituição para Valer tem que ter palavra de mulher, que depois vai ficar conhecido como Lobby do Batom, né? Na verdade, o Lobby do Batom vem desse processo de mobilização nos territórios, de discussão com as mulheres nos territórios para levar para Brasília. E aí, nesse sentido, eu acho que é algo que a gente tem que agradecer muito às nossas companheiras que estavam lá por terem conseguido barrar o direito à vida desde sua concepção da Constituição, porque isso foi um grande embate mesmo político que elas tiveram com os fundamentalistas, que já não nos enganemos, fundamentalismo não é uma coisa nova, eles já estavam muito bem articulados durante o processo constituinte e depois foi só se articulando mais e melhor, né? E aí elas conseguem barrar, né, essa coisa de o direito à vida desde sua concepção. E depois vão construir a política pública para as mulheres. São essas mesmas atrizes nesse sentido, né? Assim, essas mesmas sujeitas políticas que vão estar nesse processo. As jornadas feministas pela legalização do aborto. E em 2008 a gente tem o começo da Frente Nacional, que surge a partir de um caso que ficou bastante famoso no Mato Grosso do Sul,
que ficou conhecido como o caso das 10.000, tem até um podcast da Folha que fala sobre isso. É a partir desse processo que a frente vai começar a existir, então ela existe, né, enfim, para quem não sabe, no Mato Grosso do Sul, em 2008, o Fantástico, junto com a Polícia Federal, junto com algumas autoridades locais, fez uma grande operação e uma grande reportagem dentro de uma clínica de ginecologia popular, que era uma clínica que, além do aborto, fazia outros tipos de atendimento. E 10.000 mulheres tiveram os seus dados ali, médicos, vazados, inclusive em rede nacional, né? Porque o Fantástico foi esse ator da mídia burguesa bem presente nesse processo. A médica responsável pela clínica tentou se suicidar. É um processo bem pesado, assim. Várias companheiras tiveram que sair do Mato Grosso. Então, a frente vai se fundar ali, a partir dessa perspectiva anticriminalização, né? A gente já começa numa luta para não criminalizar as mulheres, e por isso que a frente tem esse nome, Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto. E aí eu acho que, pulando um pouco, a gente tem, antes disso, o próprio Estatuto Nascituro, em 2007, né? E ele, já numa articulação não tão grande quanto a Frente Nacional, já vinha sendo combatido pelas companheiras, principalmente pelas companheiras que estavam dentro da Secretaria de Mulheres do PT, porque o Estatuto Nascituro ele foi proposto por um deputado do PT, da Bahia, não vou lembrar o nome dele, mas é Bazuma, eu acho. E elas que conseguem fazer ele ser expulso do partido a partir, inclusive, da criação do Estatuto Nascituro. E ele vai ser esse grande fantasma que persegue a gente até hoje. Mas tem, além disso, a questão do bolsonarismo mesmo. O golpe de Dilma, acho que a gente tem que começar do começo, né? O golpe de Dilma ali em 2016, como Eduardo Cunha foi... Falar Arthur Cunha, ok. Eduardo Cunha foi esse grande articulador do golpe, mas não só. A gente tem, inclusive, uma música de rua, assim, que é Eita, 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 Eduardo Cunha quer controlar minha buceta. Porque ele foi um dos caras que sustentou o Estatuto Nascituro, né? E eu não vejo como coisas distantes, né? O golpe de Dilma e essa articulação para passar o Estatuto. Eu acho que faz tudo parte da mesma estrutura patriarcal, misógina. Ele é um grande misógino. E aí, depois, a gente tem Bolsonaro, que vem numa destruição, assim... Continuando a destruição que Temer faz do sistema público de saúde, e Bolsonaro vem junto, mas trazendo também a despluralização do sujeito mulher, né? Quando ele faz com que o Ministério das Mulheres, que foi uma conquista também no movimento durante o governo Lula, do primeiro governo Lula, né? Ele desfaz o Ministério, acopla o Ministério de Direitos Humanos ao Ministério que vira da mulher, né? Perde-se a pluralidade do sujeito mulheres, entendendo já que essa mulher não é universal, que as mulheres negras passam por um processo, as mulheres brancas passam por outro processo, as mulheres das classes altas, das classes médias, das classes baixas, cada uma tem uma realidade que vai passar por intersecções muito pesadas da opressão nos seus corpos, né? E aí, quando você tira esse plural e coloca Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, né? E adiciona família, você já... né? Bolsonaro, ele não era... não é tão imbecil quanto a gente acha que ele é, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali, sabia muito bem o que significava chamar Damares Alves para ser ministra. Nesse sentido também, de maior criminalização das mulheres e de morte mesmo, né? Dentro do SUS, a gente teve um aumento... que acho que Mari vai poder falar melhor depois, mas a gente teve um aumento bem grave, assim, das mortes evitáveis. E acho que por aí. E assim, vamos chegando ao final desse primeiro bloco. Já voltamos para falar mais sobre a legalização do aborto no Brasil. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta com Lara Buitron e Mariane Ramos, conversando sobre a legalização do aborto no Brasil.
No bloco anterior, fizemos um resgate histórico sobre a pauta e o cenário atual. Agora vamos abordar um tema muito importante, que é como a regulamentação do aborto pode desfazer mitos e trazer mais consciência à sociedade. Um dos maiores mitos relacionados à legalização do aborto é a ideia de que, se legalizado, todas as pessoas que podem gestar vão começar a abortar sem limites. No entanto, estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que restringir o acesso não reduz o número de abortos, mas sim aumenta a ocorrência de procedimentos inseguros. Em países com legislações menos restritivas, há uma queda significativa nos abortos inseguros, por exemplo. Como funciona isso na prática? Vamos entender melhor. Mariane, considerando o contexto atual e os riscos associados à criminalização do aborto, como você enxerga a relação entre a proibição e a saúde das pessoas interessadas? Então, Lu, como a gente falou um pouco no primeiro bloco, a gente entende que o abortamento ele é um processo que deveria ser fornecido pelo SUS de forma regulamentar, de forma ampla, dentro da minha opinião, né? Em todos os casos, bastando apenas o desejo da pessoa. Mas a gente vê que a sociedade toda devia estar interessada nessa pauta, porque quando a gente criminaliza as pessoas que praticam aborto, a gente está criminalizando todas as mulheres. E eu sei que quem está ouvindo tem algum parente, tem alguma amiga que já precisou recorrer ao serviço de saúde depois de um abortamento e que, independente da pessoa ter provocado aquele evento ou não, o tratamento que as pessoas costumam receber quando deveriam ser acolhidas, na verdade, né? Mas quando são julgadas no serviço de saúde, é um atendimento que é de má qualidade, é de grosseria, é de uma tentativa de moralização. Então, quando a gente fala nesse acesso ao aborto, enquanto um acesso que deveria ser irrestrito, no sentido de ser mais amplo, de ser realmente um direito garantido, a gente fala em garantir assistência para as pessoas que estão gestando e que não desejam continuar com aquela gestação em qualquer situação. Então, pessoas que estão passando por um processo infeccioso, que tem uma demora na assistência por estarem passando por um processo de abortamento, pessoas que têm bebês que são considerados incompatíveis com a vida, entre aspas. São aqueles bebês que têm algum tipo de malformação grave e que não vão conseguir sobreviver após o nascimento. Elas têm uma barreira muito grande para precisar percorrer quando não se enquadram dentro de um dos direitos que estão na lei, que é a anencefalia, porque existem outras formas de malformação. A paciente ela precisa recorrer ao judiciário, precisa passar por uma peregrinação de laudos médicos para conseguir, de fato, acessar esse direito. Então, quando a gente fala na descriminalização e na legalização, a gente fala em melhorar a assistência à saúde de forma geral. E aí, realmente, a gente vai abordar mais para frente, né, que quando a gente fala nisso, a gente não fala em todo mundo tem que abortar. A gente fala, na verdade, em fornecer educação para que as crianças elas possam identificar situações de violência e evitar uma gestação, em educação em saúde para que as pessoas saibam usar os métodos contraceptivos. A gente fala em acesso ao sistema de saúde para que elas possam, de fato, ter acesso a métodos contraceptivos seguros, porque, infelizmente, embora o preservativo ele seja importante para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, a taxa de falha dele, ou seja, a taxa de gestações indesejadas com o uso apenas dele é muito alta. Então, o acesso a métodos de longa duração, que são o DIU, que são o Implanon, ele precisa ser ampliado para que a gente consiga, de fato, reduzir a quantidade de gestações indesejadas e, dessa forma, reduzir o aborto, porque não é uma prática que é fácil, que é praticada de forma banalizada, mesmo para a pessoa que deseja aquele procedimento, porque envolve dor, né, mesmo medicamentoso, envolve dor física mesmo, e pode envolver para algumas pessoas dor emocional, sabe? Sim. E você falou aí, né, de contracepção e tudo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a legalização do aborto em si impactaria a saúde pública, não só no direito ao abortamento,
mas tudo isso que vem antes, talvez. Né? Será que isso teria um impacto grande justamente nessas políticas de prevenção? Como você percebe que viriam essas mudanças, assim? Então, como tu comentasse no começo, os países nos quais o aborto ele é legalizado são países que eles conseguiram reduzir as taxas de abortamento também. E são países, quando a gente vai olhar, eles têm taxas de mortalidade materna por essa causa específica, né? Por abortamento, que são menores. E aí, como é que eles chegam nisso? Qual é o pré, né? Para a gente conseguir chegar na redução desses números? É acesso à saúde. Então, quando a gente promove esse acesso, e aí a gente está falando em educação dentro das escolas, educação dentro do serviço de saúde, para se entender o que é consentimento, para se entender o que é uma violência, para que uma criança ela possa identificar uma situação e falar com o responsável que possa protegê-la. Então, assim, a gente já reduz esses casos de gestações indesejadas e tudo mais. A gente está falando de educação em saúde no sentido de como se usa um preservativo, como se faz o uso correto de uma contracepção oral, né, da pílula. Como se usa a pílula do dia seguinte, que não é um método contraceptivo. Por favor, gente, não façam uso da pílula do dia seguinte de forma assim, porque tem uma hora que ela não vai... Indiscriminada. É, indiscriminada. Mas como é que se usa, né? Como é o uso correto? Como é que eu faço... E aí, isso é uma questão que a gente precisa articular enquanto rede de saúde, né? Mas como é que eu faço para ter acesso a diferentes métodos contraceptivos? Então, uma pessoa que está buscando uma contracepção atualmente, o fluxo que ela deve fazer no SUS é acessar a unidade de saúde da família mais próxima da sua casa. E aí, o que é que a gente encontra de gargalo nisso? A gente tem várias pessoas que moram em áreas descobertas, então que não tem a cobertura da saúde da família. Então, essas pessoas elas vão precisar recorrer ao que elas conseguem. Então, elas vão numa policlínica que não é a que acompanha elas habitualmente, elas vão pedir a dica para uma amiga, elas vão usar de forma incorreta a contracepção. Esse é um gargalo importante que a gente precisa resolver. Para acessar os métodos de longa duração, né? DIU, Implanon, tem algumas unidades de saúde da família em Recife que fazem a aplicação desses dispositivos, mas que são bem poucas. Então, muitas vezes, as pessoas precisam ser encaminhadas para os serviços terciários, como os hospitais maiores, né? O IMIP, o Hospital da Mulher, o Agamenon. E aí vejam como já são muitas etapas, né? Nesse meio de caminho é onde as pessoas realmente engravidam. Quando a gente vai fazer o pré-natal e a gente pergunta, essa gestação, ela foi planejada? A gente já tem dado que mostra pra gente que mais de 50% das gestações de pessoas que gestam no Brasil são gestações não planejadas. Então, aquela pessoa, ela não desejava estar grávida naquele momento, sabe? E aí, pra gente ter redução, né, na quantidade de abortamento, a gente precisa disso, de educação, de acesso à saúde, de métodos contraceptivos seguros e de consciência realmente da população em relação a esses acessos ao serviço, sabe? Sim, a gente vê que é um caminho longo, né, a ser percorrido de fato com várias etapas e entendendo que nem sempre... que, na verdade, as pessoas não têm o mesmo acesso, como você estava falando. E aí eu queria, Lara, saber como que você entende, como que você avalia a eficácia dessas campanhas de prevenção. Se tu acreditas que elas são suficientes para atender às necessidades, né? E aí eu já me adianto. E imagino que você vai dizer que não, senão a gente não estaria discutindo isso aqui hoje. Como você avalia isso? Olha, eu acho que a gente vive um momento do debate sobre as tecnologias reprodutivas muito complexo, na verdade, assim. Ao mesmo tempo que a gente não tem mais campanhas, não tem. Inclusive, a gente chega hoje em posto de saúde e não tem nem camisinha. Quando tem camisinha, não tem lubrificante. Como se também o lubrificante não fosse uma coisa necessária, sabe? É um luxo, né? É um supérfluo. luxo, exatamente. O uso da camisinha, que hoje se chama camisinha interna, né? Mas que a gente conhece como camisinha feminina. Não se tem mais nenhuma campanha. Quando o governo federal fez a grande compra, se eu não me engano foi no governo Dilma,
A gente tinha campanhas sobre o uso em todos os lugares, nas rádios públicas, nas TVs públicas. Então, hoje a gente não tem mais, né? Parece que hoje falar sobre reprodução, falar sobre sexo é proibido, né? E aí a gente vai ver isso diretamente quando a gente vai para os números das meninas mães, né? Das crianças que engravidaram necessariamente por estupro de vulnerável, né? Porque a lei de estupro de vulnerável diz o seguinte: qualquer ato sexual com menores de 14 anos é estupro. Então, quando a gente vai ver os dados, que também são muito mal colhidos, muito mal divulgados, são dados oficiais do Estado, a gente vê como faz falta uma educação sexual nas escolas. E essa mania fundamentalista de dizer que a esquerda quer a ideologia de gênero nas escolas é justamente para controlar o corpo dessas meninas e para colocar elas dentro de uma norma moral, mas também dentro de um controle do corpo muito forte. Essas crianças não têm nem sequer a possibilidade de entender sua sexualidade, se ela é hétero, se ela é bi, se ela é pan, se ela é lésbica. Essas crianças não têm possibilidade de compreender sua identidade de gênero para além da cisgeneridade, porque isso tudo está sendo regulado pelo Estado. Uma regulação direta no corpo das crianças, né? E que não conversar sobre isso faz com que a norma do cis-heteropatriarcado se imprima cada vez mais, né, na sociedade. E assim, né, eu acho que fortalecendo muito o que Mari falou, uma lei não é a solução, assim, não é na canetada que a gente vai conseguir que o acesso ao aborto seja algo, né? A gente acho que tem que passar por uma formação dos profissionais, uma formação ampliada. Acho que a gente tem que passar por outras leis de outros lugares, né, que não só a pasta da saúde, como a gente falou aqui de educação, que é isso, né? Como é um problema de toda a sociedade, então toda a sociedade e todos os âmbitos da onde essa sociedade se organiza precisam estar incluídos nesse processo. O aborto ela é a última opção. Deveria ser, né? A última opção. Ninguém acorda e faz que dia lindo para fazer um aborto, sabe? É um processo que dói inclusive, como a Mari falou, psicologicamente, fisicamente, e não é uma decisão fácil. Muitas vezes, as pessoas que engravidam, mesmo sem querer estarem grávidas, aceitam aquela gestação para que elas não... Porque elas têm medo de morrer, né? Primeira coisa, acho que o medo de morrer é um grande... que vai estigmatizar também o que é o aborto, né? Independente dele ser um aborto seguro, medicamentoso, ou com outra técnica, porém seguro, o medo de morrer é uma coisa muito grande. O medo do estigma. Você ser conhecida como aquela que abortou numa comunidade, por exemplo, é um estigma muito grande. Uhum. Né? Eu conheço pessoas que foram expulsas da igreja, enfim, que perderam, inclusive, o seu meio social, né? Sim. Lara, eu vou te interromper só para emendar uma outra pergunta nisso que você está falando, que pelo que vocês vêm falando aqui, a gente entende que a proibição não é a forma eficaz de reduzir a incidência de abortos, né? E existem dados, e no próximo bloco a gente vai entrar um pouco mais no contexto internacional, mas que mostram que, na verdade, a legalização pode ser até não um meio, mas que houve redução, né, de números de casos de aborto com a legalização. Só porque isso estava meio que no que tu ia falar, então se puder complementar isso. Eu acho que um ótimo exemplo são nossos vizinhos uruguaios. No primeiro ano de legalização no Uruguai, foi zerado o índice de morte materna por abortamento. E aí, logo por isso, o índice de morte materna foi lá para baixo, né? E o próprio número de quantidade de abortos também foi menor do que quando o aborto era proibido. Então, assim, eu acho que isso traz uma reflexão pra gente de que é possível, sabe? E que, é claro, uma canetada não vai resolver o problema, mas uma política pública é um caminho, né? Hoje a gente não tem uma política pública do aborto. Aborto está versado apenas no Código Penal, o que significa que ele é visto, entendido e
e tratado como crime, né? E a gente não tem, por mais que a gente tenha, desde lá do Hospital de Jabaquara, em São Paulo, que foi o primeiro a fazer, né, a ter o serviço de aborto legal, ele é uma política fantasma, porque você tem o serviço de abortamento legal, mas você chega na base ali, no posto de saúde, os profissionais ali vão indicar para aquela menina, quando é o caso das crianças, né? Porque as mulheres adultas nem sequer chegam aí no posto de saúde. Porque o medo é tão grande de serem descobertas, inclusive, e a criminalização faz isso, né? Faz com que as mulheres entrem em desespero, né? E que não possam ir no hospital se tem algum problema, porque tem medo de sair presa ou de ser torturada. Por isso que, inclusive, a gente diz, né, que gravidez forçada é tortura, porque é um modo de controlar o corpo das pessoas que precisam do aborto de um jeito muito cruel, né? E aí a gente vai ter no posto de saúde, quando chega, por exemplo, uma criança estuprada com sintomas de gravidez, no postinho, na UBS, o que vai acontecer em muitos casos é que essas meninas não vão ser mandadas para o serviço de aborto legal, para saberem, inclusive, que elas têm direito, como é feito. Elas podem, não é porque elas estão indo para o serviço que elas vão ter necessariamente que abortar. Não, ali é onde elas entendem, elas e a família principalmente, né? Entendem que há outra opção. Elas são mandadas, geralmente, para o processo de pré-natal de emergência. E por ser pré-natal de emergência, a gente já sabe que até para os médicos que estão ali fazendo atendimento, aquela gravidez não deveria estar acontecendo. Porque se ela é de emergência, é porque tem algo ali que, né? Pode ser porque ela tá, né? Que a criança já está com muitas semanas, pode ser. Mas pode ser pelo simples fato dela ser uma criança gestando. E assim chegamos ao final desse segundo bloco. Já voltamos com o programa Realidades. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Hoje, com Lara Buitron e Mariane Ramos, vamos explorar como o Brasil se situa no cenário internacional quanto à legislação sobre o aborto e o que podemos aprender com outros países. Atualmente, o Brasil ainda possui uma das legislações mais restritivas do mundo em relação ao aborto. Enquanto a interrupção da gravidez é permitida apenas em casos de risco à vida da pessoa gestante, anencefalia e estupro, países como Uruguai, Argentina e Portugal avançaram significativamente na legalização do aborto e na produção dos direitos reprodutivos, e hoje eles servem como referência para outras nações. Em países onde o aborto é legalizado, houve uma redução significativa dos abortos inseguros e nas mortes maternas. No Uruguai, por exemplo, que já foi mencionado aqui, o número de abortos caiu de uma estimativa de 33 mil por ano para cerca de 4 mil após a legalização. Esses dados foram divulgados pelo governo uruguaio em 2013 e mostram que a legalização promove procedimentos mais seguros, diminuindo os riscos para a saúde das pessoas que podem gestar. Mari, o que é que impede que o Brasil adote uma postura semelhante? Essa é uma pergunta de milhões, né? Mas assim, a gente sabe que um dos principais fatores é a moral e os bons costumes, né? São as crenças religiosas, apesar do Brasil ele ser, em tese, um país laico, né? Um Estado laico. A gente tem uma influência muito forte das pessoas católicas e evangélicas no que se refere a essa tentativa de proibição, né? Então, por muito tempo, como Lara até já trouxe, existe essa tentativa de estabelecer que a vida ela surgiu a partir da concepção para que a gente restrinja o acesso ao aborto. E essa questão de quando começa a vida é uma questão que ela pode ser diferente para várias áreas, sabe? Ela pode ser abordada pela religião, pode ser abordada pela ciência, pode ser abordada de forma filosófica, e a gente nunca vai chegar a uma resposta comum. O problema é que quando a gente está falando em direito, a gente está falando de várias pessoas, de várias pessoas com vários direitos, várias crenças. Então, a gente não pode querer impor, ou as pessoas
que têm esse pensamento, né? As pessoas mais conservadoras, as pessoas que trazem essa moral para o debate público, impor o que é da vontade delas, que é de um entendimento religioso do aborto enquanto um pecado, para os corpos de todas as mulheres do Brasil. Então, a questão religiosa ela tem influência muito forte na política no nosso país. E aí, além disso, acho que é mais fácil da gente entender esse lado, porque ele é mais debatido, mas é importante que a gente reforce também o quanto esse acesso ele é prejudicado pelo subfinanciamento do SUS. Então, no Brasil hoje, a gente tem uma média aqui de 92 serviços que oferecem um aborto legal. Quando a gente pensa no universo enorme que é o nosso país, esses 92 serviços especializados, eles são uma quantidade muito pequena, né? E esses serviços, eles estão concentrados em sua maioria no Sul e Sudeste. Então, a gente está aí, mais uma vez, pensando em quem são as pessoas mais vulneráveis no nosso país dessa vez, né? Então, as regiões Norte e Nordeste, que são regiões mais pauperizadas de forma geral, elas têm um menor acesso ao aborto. Quando a gente pensa nas regiões de interior, a gente tem um menor acesso a serviços de saúde. Então, à medida que a gente vai falando das populações mais vulneráveis, a gente vai piorando cada vez mais esse acesso. Então, para a gente conseguir ter um acesso à saúde de fato, a gente precisa abordar essa questão do subfinanciamento do SUS, da distribuição desses serviços. E eu ouso até dizer, assim, o que alguns professores da gente dentro da ginecologia falam sempre, Leila Katz, Dr. Olímpio, que a gente precisa entender que esses serviços especializados não deviam ser só eles a fornecer o acesso ao aborto legal. Então, quando a gente pensa assim, o que são esses serviços especializados, né? Falando de Recife, para ficar mais palpável. A gente tem aqui em Recife um serviço de referência a mulheres e pessoas vítimas de violência, que é o Sony Santos, lá no Hospital da Mulher. A gente tem o Vilma Lessa, que fica dentro do Hospital Agamenon Magalhães, e esses são serviços especializados, ok. Mas a gente tem outros serviços, como o IMIP, como o CISAM, como o Barão de Lucena, como o Hospital das Clínicas, que tem serviços de ginecologia e obstetrícia e que atualmente devem, ou pelo menos deveriam, fornecer o acesso ao abortamento legal para as pessoas. Porque qualquer serviço de ginecologia e obstetrícia, em outros países, até serviços em que existem médicos de família, conseguem fornecer o acesso ao aborto medicamentoso, precisa de uma complexidade um pouco maior para o aborto cirúrgico, mas é um acesso que poderia ser muito mais amplo. A gente tem estrutura física para isso, porque esses hospitais todos têm estrutura física para isso, mas a gente precisa de interesse político, de estrutura e de instrução profissional para que a gente consiga acolher essas pessoas de forma aberta e para que a gente tenha o acolhimento profissional também, porque a situação que a gente tem hoje é de profissionais também amedrontados por várias mudanças de leis que acontecem recentemente. Então, a gente tem medo de tá indo contra a lei, né? Ninguém quer ali ser preso por fazer o seu trabalho, sabe? A gente tem exemplos de colegas médicas em São Paulo que trabalham em serviços de referência e que foram denunciadas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo por prestarem assistência a abortos previstos em lei, aqueles que já estão ali na regulamentação. Então, se a gente está sendo criminalizada por prestar assistência a casos que já estão bem estabelecidos, quem dirá nos casos que não estão, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre essas questões para conseguir fornecer esse acesso à saúde e para a gente conseguir seguir o exemplo desses outros países que já estão melhor estabelecidos, né? Com os caminhos melhor lapidados para chegar no que é esse acesso à saúde, diminuição de aborto e todo mundo, assim, contente, sabe? Sim. Não só é difícil avançar, como a gente tem vivido muitos retrocessos, né? E eu vou tentar voltar um pouquinho nisso para ver se a gente entende isso e, de repente, anda para frente. Que, recentemente, né, em 2022, lá nos Estados Unidos, houve a anulação de uma decisão emblemática nesse caso,
que foi o Roe contra Wade, que foi precedente durante décadas lá para que as mulheres e pessoas que podem gestar lá naquele país tivessem acesso à interrupção voluntária da gestação. E como é que tu consegue conectar, se consegue conectar isso, Lara, que aconteceu lá com os retrocessos que a gente vive aqui nesse cenário internacional, de maneira geral? A gente tá num momento do mundo muito louco. E é do mundo mesmo, assim. A gente tem um avanço brutal da ultradireita, né? Inclusive países que têm uma história com autoritarismo, que vem há muitos anos já lutando contra o fascismo, o nazismo, como é o exemplo, por exemplo, da Alemanha, da França, onde a gente tem visto o crescimento de partidos de ultradireita exponenciais, assim. Hoje, na França, por exemplo, Marine Le Pen é o nome da política nacional. Então, assim, a gente tem um problema seríssimo, né? Porque com a ultradireita vem o conservadorismo que está de braço dado com o fundamentalismo, assim. Um vai sustentando o outro e em projetos super neoliberais, né? O que significa que é a destruição dos serviços públicos. E aí, quando a gente vê isso internacionalmente, dá vontade de chorar, sabe? Mas também, a gente olha pra cá, pro Brasil e faz, pô, pelo menos aqui a gente tem o SUS, sabe? É um projeto em disputa, mas ele existe, né? Tem países, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que não existem, né? Inclusive, nos Estados Unidos, as feministas negras, junto com outros feminismos, né? Feminismos dissidentes, digamos assim, principalmente companheiros transfeministas, criaram ali cunharam um conceito que está sendo muito usado, mas pouco explicado, que é de justiça reprodutiva, que é muito parecido com o processo que o movimento feminista fez aqui com os direitos sexuais e reprodutivos dentro do SUS, que aí a gente volta para aquela discussão lá da política pública para as mulheres, criação do Ministério das Mulheres, a ampliação do SUS, né? O que a gente falou nos blocos anteriores. E aí elas, pensando isso, estão pensando no sentido de alargar a ideia de direito, né? Colocando enquanto justiça. Porém, é muito difícil você lutar contra assim, nos Estados Unidos especificamente, que é um país ultra neoliberal e imperialista, né? E aí, aqui não tá diferente. Na França não tá diferente. Na França, a gente tem essa subida da ultradireita e um processo, assim, de frustração absoluta com a parte democrática, social-democrata, né? Aí a gente vai olhar a história delas e a gente vê a luta pelo aborto, como foi feita lá. Tinha um grupo de mulheres que se auto-organizava para fora do Estado, que recebia as mulheres que precisavam abortar, fazia um processo de acolhimento com elas, inclusive de acolher esse processo de abortamento. Em algum momento, depois de muitas mulheres, elas foram denunciadas, foram levadas para um júri, e aí elas tiveram apoio massivo da população. Tinha gente na frente do tribunal todos os dias, e por isso o aborto foi legalizado. Isso é super importante, mas entende como é frágil, né? Assim, e aí é isso, a política ela é feita de contexto, de conjuntura. Do nada a conjuntura muda, e geralmente quando a conjuntura muda para a direita, a primeira coisa que vai embora são os direitos sexuais e reprodutivos. Inclusive, e aí eu coloco aí, inclusive, direito à creche, né? Alargando mesmo nessa perspectiva da justiça reprodutiva, porque a gente entende que a vida material, a gente precisa de condições, né? Tanto para criar nossas crianças, como para decidir se a gente vai ter ou não. Então, eu acho que a gente está nesse momento do mundo onde também esse neoliberalismo virtual... Eu tenho até brincado que eu acho que a gente está vivendo o fim do antropoceno, a gente está vivendo o começo do virtuoceno. Porque a gente tem vivido um processo de virtualização da vida muito, muito pesado. A pandemia acelerou, mas já era um processo que vinha acontecendo. E a gente está na crise da solidariedade, né? Porque esse sujeito coletivo, que é o sujeito, inclusive, que os movimentos sociais erguem, né? Tem se diluído em individualismos. Então, hoje a gente tem a influencer feminista, a influencer antirracista, que não são pessoas que estão dentro das lutas dos movimentos, mas são elas que estão atingindo a discussão pública, né?
Então, como isso é complexo? A gente está vivendo nesse momento do mundo. E aí eu acho que não tem uma resposta fácil para sua pergunta. Mas eu concordo com o Mário, assim, a gente tem que olhar para o nosso Congresso. Sim. Que é podre. Sim. E aí dentro disso, e talvez trazendo um pouco de algo de positivo para cá, como vocês percebem, o que é que a gente poderia aprender olhando, principalmente aqui perto da gente, né? Principalmente com o Uruguai e a Argentina, que conquistaram isso recentemente. O que é que a gente pode, como país, como movimentos feministas de uma maneira geral, aprender e tentar implementar aqui? Vou começar com o Mari e eu gostaria muito de ouvir Lara também depois. Rapaz, eu acho que a gente pode se inspirar, né, de exemplo nas nossas companheiras, principalmente aqui da América Latina, realmente a luta, sabe? Porque são espaços como esse, de discussão, né, dentro de uma rádio importante, que a gente consegue acessar a população. A discussão nas redes sociais, que, embora limitadas, estão muito presentes na vida cotidiana das pessoas. É a luta nas ruas, é a gente conversar dentro dos nossos espaços de trabalho, dentro das nossas casas, dentro das nossas rodas de conversa e tentar reforçar a importância desse tema para todo mundo, né? Não é um tema que, como Lara bem comentou no início, não adianta ser um tema que está restrito ao debate das mulheres. Esse tema precisa ser discutido por todo mundo, por todos os movimentos, porque só assim a gente consegue trazer as pessoas para o nosso lado e quem sabe um dia a gente ter, como houve em outros países, as pessoas na rua, as pessoas na frente de tribunais pedindo e clamando pela vida das mulheres, porque é sobre isso que a gente está falando aqui, né? É uma pauta que é muito sensível para todas nós, que no meu caso, né, como eu tinha citado quando a gente estava conversando antes da entrevista, é muito difícil atender uma criança de 7 anos de idade vítima de violência. É muito difícil você ver o desespero no olho daquela mãe que está acompanhando ela. É muito difícil você entender que aquilo ali é uma coisa que vai marcar aquela criança para sempre. É muito difícil você fazer um pré-natal de uma criança de 12 anos de idade. Então, tudo isso devia ser muito absurdo pra gente. Devia ser muito absurdo para qualquer pessoa. Devia ser uma fonte de indignação, de raiva, de revolta, que devia mover mais a gente. Mas como isso não tá exposto, né? Como isso tá... Eu tô ali no meu local de trabalho, lá no IMIP, e eu tô recebendo essas pacientes, mas isso normalmente não tá exposto, né? As pessoas, elas não estão vendo isso de forma cotidiana. Então, parece que não existe. Mas existe e é cotidiano. Todos os dias a gente recebe esses casos. Então, eu acho que o exemplo que a gente tem para tirar, né? A força que a gente tem que ter depois dessa conversa aqui da gente, e o lado positivo disso é a gente entender que a gente tem esse tipo de espaço ainda, né? Para discutir, para colocar as nossas questões enquanto pessoas que lutam pela vida das mulheres. E da gente entender que é através da luta que a gente consegue mudar a nossa realidade. Então, que não seja só um espaço de angústia, porque muitas vezes quando a gente fala desse tema é um espaço de muita angústia, é um espaço de desabafo também, mas que seja uma raiva e uma angústia que mova a gente para frente, que não deixe a gente paralisada, né? Que coloque a gente no caminho de se agregar à Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres, da gente divulgar o que a gente pode divulgar dentro das redes sociais, se esse é o espaço que você consegue ocupar, que é manter esse diálogo ativo, sabe? Nossa, Lara, bem rapidinho, tu complementas? Eu acho que o caminho é esse, assim, eu acho que não tem caminho para a legalização sem o movimento. Né? Como o Mari colocou, nos países nossos vizinhos aqui, foi o movimento feminista que foi às ruas e que fez muita incidência. Não só a incidência da rua, mas a incidência também institucional, né? Porém, eu acho que a gente tem que compreender os contextos, né? Que eu acho que a gente tem um problema, assim, de olhar para o outro e achar que fazer aquela receita de pão vai dar certo. E não vai. A gente está num país de dimensões continentais. Cada estado vai entender mais ou menos
como é a melhor forma de lidar com aquilo, né? Pensando numa perspectiva nacionalizada, eu acho que as redes sociais estão aí para isso. E acho que esses espaços de discussão pública são essenciais. Mas quando a gente vai para o local, né? E é por isso que a frente se organiza também localmente. A gente tem 13, se não me engano, frentes locais espalhadas por alguns estados. E aqui a gente tem a Frente Pernambuco, que a gente está num processo constante de discussão nos territórios, né? A gente tenta, né? Elas tentam, não sempre dá certo, mas a gente acabou de vir aí do 28 de setembro, com as viradas por justiça reprodutiva, que é um jeito ativista de discutir, né? Discutir aborto, mas discutir para além de aborto, né? Discutir sobre a questão da vida, né? De como a nossa vida cotidiana, ela perpassa pela vida reprodutiva, né? De todo mundo, não só das mulheres, das pessoas que podem gestar, não. Isso eu estou incluindo, inclusive, dos homens. Cis, héteros, homossexuais. Até porque as pessoas não engravidam sozinhas. Exatamente. E nem são criadas por ninguém, né? São criadas por mães, na sua maioria, nem todas. Mas, assim... E aí, eu acho que é isso, assim... A articulação com os movimentos sociais e o fortalecimento desses movimentos... É mais do que ir só para os atos, sabe? Eu acho que é fazer isso que Mari falou. É ver o que está sendo discutido sobre e espalhar por aí. Massa. Chegamos ao final deste programa. Quero agradecer imensamente a Lara Buitron e Mariane Ramos. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Esse programa foi apresentado por mim, Luana Antero, que também assina o roteiro em conjunto com Gabriel Tomás. A produção foi de Elizabeth Leal e a entrevista foi gravada no estúdio da Universitária FM com apoio técnico de Alexandre Silva. Lembrando que você pode ouvir nosso programa todo domingo, às 18 horas, na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife, ou pela internet no site radio.ntvru.ufpe.br. Estamos também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE, e o nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.